mais uma quinta-feira aqui reunidos para juntos louvarmos e bendizermos o nome santo do Senhor, pois sabemos que a Ele, somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Estou muito feliz por aqui estar por mais uma vez, visto que esta casa tem um valor singular, um valor ímpar no meu coração, e eu me encontro feliz de estar aqui. E essa noite, mais que especial, me faço acompanhar da minha esposa, que veio aqui. Está cheia, a casa está cheia de Deus. Mais um pouquinho eu dou o microfone para ela pregar aqui agora no meu lugar. Mais um pouquinho, tá? Faltou pouco. Deus usou ela aqui poderosa. Fiquei feliz. Deus continue usando a minha esposa. Minha irmã, né, está conosco aí hoje, o pastor Antônio. Deus ouviu tua oração. É um monte de dia de domingo, tá? Que está trazendo resultado. É um monte de domingo de manhã, está trazendo resultado. Trouxe a graça. Minha irmã, e tá minha cunhada Andressa ali também. Hoje eu estou em família, irmãos. Hoje eu estou em família. E a família, e a Manaim também, a minha família também, eu creio. Irmãos, eu tenho uma palavra bem sucinta, bem simples ao nosso coração nessa noite, a não ser que o Espírito Santo me surpreenda. Mas eu tenho algo de Deus para dividir com os irmãos nessa noite, que se encontra no livro, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no seu capítulo de número 1. Glória a Deus. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1. Vamos ler a partir do verso 1, e diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu filho amado, ou meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o Pai, e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados, com uma consciência pura. Em outras traduções vai dizer com uma consciência limpa, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações noite e dia. Paulo está falando para Timóteo dizendo: porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Só até aqui, irmãos. Aleluia. Se Deus nos dá a oportunidade, nós vamos até o 9. Glória a Deus. Irmãos, quando nós paramos para olhar, observar o Novo Testamento, e a propósito nos depararmos com alguma carta, algum livro que seja de autoria do apóstolo Paulo, existe em nós, pastor Antônio, uma consciência, uma conscientização acerca do que Paulo representa no Evangelho de Jesus Cristo. Porque se nós pararmos para observar, quando nós olhamos para dentro do Novo Testamento, Paulo tem responsabilidade, ou Paulo tem autoria de escritura em 13 cartas ou 13 epístolas, 13 livros, ou seja, 13 livros do Novo Testamento, dos 27, é de autoria de Paulo. Paulo tem grande representatividade no cristianismo, né?
acerca do primeiro século da igreja pós-ministério de Jesus na terra e a sua ascensão aos céus. E é bem verdade que quando nós paramos para analisar e observar a vida de Paulo, nós precisamos entender e compreender que Paulo nos traz uma expectativa, uma esperança, haja vista que Paulo, que por mais que ele seja um homem de grande exemplo de valor, que foi chamado por Deus, o próprio Cristo chamou. Paulo não foi chamado pelo homem, Paulo foi chamado pelo próprio Deus. E isso aqui me chama a atenção, porque uma coisa é não desfazendo do chamado humano, não desfazendo do homem ao qual chama alguém ou separa alguém para um ministério. Mas uma coisa é quando nós somos separados por Deus. Aleluia! Porque quando nós somos separados por Deus, pastora Milena, independente da vontade humana ou não, o que vai fazer diferença no nosso ministério é aquilo que Deus nos proporcionou e colocou sobre nós. Quer ver um exemplo? Vai existir pessoas que vão enfrentar perseguições, dúvidas ou até mesmo obstáculos acerca da aceitação do seu ministério. Mas quando Deus chama, quem é o homem para querer se opor a alguém ou querer parar a vida ministerial de alguém? Paulo foi chamado por Deus, e isso traz para mim algo muito importante que gera em nós uma fé, uma esperança, uma expectativa de salvação. Por quê? Porque Paulo, todavia, por mais que seja uma grande referência no Novo Testamento, pelo ministério que carrega, pelas obras que foram feitas, pelas igrejas que foram abertas, pelas almas que foram ganhas, pelas palavras que foram ministradas, Paulo nem sempre foi esse Paulo ao qual se apresenta para nós. Porque antes de Paulo ser Paulo, ele era Saulo. E como Saulo, ele era fariseu, cujo não tinha do que se envergonhar na execução da Torá, ou da lei, ou dos princípios de Deus. Paulo era um homem pautado em viver de acordo com os princípios da lei de Deus, ou seja, da Torá, dos seus preceitos. Paulo era um homem ao qual a sua vida, a sua conduta, a sua vida era íntegra diante da palavra e daquilo que ele acreditava. Tanto é que ele mesmo vai dizer que quando ele ainda se encontrava dentro do fariseísmo, ele perseguia os cristãos porque na sua mente não havia um pingo de dúvida que ele estaria fazendo a obra de Deus ou a vontade de Deus. Precisa você entender isso aqui, que quando nós falamos que Paulo era perseguidor dos cristãos, entenda, Paulo não perseguiu os cristãos porque eles eram cristãos, acreditavam em Cristo e ele era contra Cristo. Não, ele nunca foi contra o Cristo. Ele acreditava tanto na lei que ele cresceu e viveu. Ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Por quê? Uma coisa é nós fazermos algo da nossa própria vontade, do nosso desejo. Outra coisa é fazer errar acreditando que está certo. Meu Deus! Então, quando Paulo agora, no capítulo 9, cheio de autoridade, cheio de vontade para parar o cristianismo, que na sua mentalidade era uma seita, a Bíblia vai dizer que o próprio Cristo aparece para ele. Cristo aparece para Paulo e vai dizer assim: duro é para te recalcitrar contra os meus aguilhões. Sabe o que é aguilhão? Aguilhão era o objeto que o pastor carregava pontiagudo, e quando a ovelha saía do caminho, o pastor ia lá e dava uma cutucada com aquele objeto pontiagudo para ela voltar para o caminho. Cristo está virando para Paulo e está dizendo para ti: duro é recalcitrar contra os meus aguilhões. Duro é para ti sair do caminho ao qual eu estou te direcionando. Aleluia! Eu estou com o meu corpo todo arrepiado aqui, e o Espírito Santo de Deus já libera algo de Deus aqui para nós, para a nossa vida nessa noite. Porque tem pessoas que estão ousando pensar em pisar fora do caminho que Deus determinou para a tua vida. Só que Deus manda te dizer nessa noite: duro é para ti recalcitrar ou sair do caminho ao qual eu te coloquei.
caminho independente do que você esteja vivendo, porque o próprio Cristo vai virar para Paulo e vai dizer assim: olha, tu verás o quanto você padecerá pela minha palavra. Ou seja, Deus está chamando Paulo, mas está dizendo: ó, eu te chamo, eu te separo, eu te levanto, tu vai ser grande, vai ser reconhecido, mas te prepara, porque vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter prisão, vai ter naufrágio, vai ter muita dificuldade, mas eu sou suficiente para a tua vida. Oh, isso aqui é maturidade cristã, porque vivemos em um século onde a igreja não está preparada para viver dificuldade. Vivemos em uma geração mimada, vivemos em uma geração aonde só se fala de crescimento, de prosperidade, de adquirir coisas, e evangelho nunca foi adquirir. Evangelho foi: será que tu está preparado para abrir mão, para seguir a Cristo? Porque o Cristo vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue as suas vontades, negue os seus desejos, negue-se a si mesmo todos os dias, toma a sua cruz e siga-me. Aleluia! Pois bem, Paulo vai ser chamado, Paulo vai ser separado, e a partir do momento em que ele tem um encontro com Jesus, ele tem a vida transformada. E isso mexe comigo, porque quando nós paramos para analisar todas as palavras de Paulo pós ter um encontro com Jesus, pastora, ele já não quer mais falar do passado ao qual ele carregava. Ele fala daquilo que ele está vivendo acerca do encontro que ele teve com Jesus. Ele prega Jesus, fala de ressurreição, fala do que Jesus pode fazer, realiza milagres em nome de Jesus, e ele já não fala mais de um passado, porque passado ficou para trás. E coisa que a igreja de Jesus Cristo precisa viver hoje é esse exemplo que Paulo nos dá. Porque tem muita gente que se diz ter um encontro com Jesus, mas está vivendo preso ao passado ainda. Meu Deus! E aí não existe possibilidade alguma de haver crescimento e sucesso numa vida espiritual com Deus, se eu olho para frente, mas ao mesmo tempo eu estou preso ao passado. Paulo se desprende de tudo qual ele vivia para viver a vontade de Deus. Aleluia! E cá para nós, irmãos, tem muita gente hoje que está dentro da igreja, mas vai viver uma vida de fracasso. Eu preciso dizer isso aqui é maturidade. A gente precisa ter maturidade. A gente precisa ter maturidade, porque não adianta, irmãos, eu estar aqui dentro, mas embaraçado com as coisas que não é para se embaraçar. Aleluia! Não adianta eu estar vivendo, dizendo que eu estou vivendo uma vida com Deus, quando na verdade a minha vida não está pautada na vontade de Deus. E cá entre nós, a gente vai buscar, a gente vai orar. O seu culto aqui pode servir de um momento de oração, um momento de entrega, de louvor, de adoração. Mas o seu sucesso na sua vida cristã, ela só vai acontecer quando você passar a viver o que a palavra está dizendo. Aleluia! Então Paulo é esse exemplo. Paulo ele vai escrever diversas cartas. Hoje eu vou correr aqui, senão eu começo a falar de misericórdia. Paulo ele vai escrever 3 epístolas. Nessas 3 epístolas existem classes que dividem essas epístolas, porque existem cartas, epístolas prisionais, existem epístolas pastorais, existem as epístolas ao qual ele envia para a igreja, de aconselhamento, de direção para a igreja. Mas quando nós olhamos para 2 Timóteo, na verdade, quando a gente olha para a carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, essas 3 cartas são cartas conhecidas como cartas pastorais. E a segunda carta que nós lemos de Paulo a Timóteo, ela é muito diferente da primeira. Porque a primeira Paulo escreve a Timóteo a fim de encorajá-lo, a fim de direcioná-lo, a fim de ensiná-lo, a fim de colocar a Timóteo, explicar a Timóteo a forma com que ele devia se conduzir diante do ministério, da responsabilidade ministerial. Aleluia!
Timóteo é um jovem que me chama a atenção, irmãos. A Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando Paulo agora está na sua segunda viagem missionária, ele vai conhecer Timóteo na cidade de Listra, numa viagem a qual ele vai a Derbe, depois a Listra. Ele conhece a Timóteo na cidade de Listra. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, pastor Antônio, que quando ele conhece Timóteo, a cidade está dando testemunho de quem é Timóteo. Se nós pararmos para olhar, se nós formos olhar rapidamente, a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Irmãos, isso aqui mexeu comigo. Quando eu li isso aqui, quando eu tomei conhecimento disso aqui, isso aqui mexeu comigo. Porque Paulo está conhecendo alguém, e não é esse alguém que se apresenta para Paulo. Aleluia. A cidade está dando testemunho desse alguém. Jesus, aleluia. Glória a Deus. E cá entre nós, irmãos, cá entre nós, isso aqui é o comportamento de um cristão. Aleluia. Porque a gente como cristão, nós como cristãos, a gente tem facilidade de falar que nós somos a luz do mundo. Mas ser luz do mundo é esse exemplo aqui que Timóteo está carregando. Verdade. É testemunho. Porque luz para as trevas não conseguem, irmão, ocultar. A palavra de Deus Aleluia. vai falar que não se pode colocar um candeeiro, uma luz debaixo do alqueire e esconder, porque a luz ela vai transparecer. Então, quando aqui a cidade está falando, quando Paulo está dizendo, olha, quando Lucas em Atos está dizendo que a cidade está dando testemunho de Timóteo, não é Timóteo que está batendo no peito dizendo eu sou. Verdade. É o que está dizendo, de fato ele é. Aleluia. Glória a Deus, é verdade. E se tem uma coisa que a igreja da nossa geração precisa aprender, pastor Antônio, é dar testemunho. Por muito tempo eu orei, não vou falar que estou orando agora, para não ser mentiroso no altar, mas por muito tempo eu orei, falando ao Senhor, Senhor, já dei muito desgosto, já muitas vezes já fui pedra de tropeço para alguém, por muitas vezes, Senhor, eu envergonhei o Teu nome, porque dizia que era crente e daqui a pouco eu estava envolvido com as coisas erradas no mundo, desviado. E aí as pessoas pegavam a minha vida como exemplo, dizendo, para ser crente como ele eu não quero ser. Até que um dia eu despertei e falei, Senhor, faça de mim alguém que da mesma forma que eu proporcionei alguém abrir a boca para dizer que não queira ser como eu era, faça de mim alguém olhar e falar assim, eu quero ser como ele. Aleluia. Isso aqui não é soberbo, isso aqui é dar testemunho de fato daquilo que Deus me chamou. Aleluia. Como cristão. E eu falava, Senhor, da mesma forma que eu envergonhei o Teu nome, faça de mim honrá-lo. Porque uma coisa é glorificar, outra coisa é honrar. Glorificar Aleluia. a gente glorifica, agora honrar é diferente. E aí Timóteo dá exemplo. Quando a gente entra nessa carta aqui, de 2 Timóteo, já estou caminhando para o final. Segundo alguns historiadores, a Bíblia vai nos dizer, que essa carta é a última carta de Paulo escrita. Ele está aprisionado, ele está em Roma, na sua segunda prisão de Roma. Após essa prisão, ele já está à beira da sua morte. O próprio capítulo 4 dessa mesma epístola, Paulo vai estar dizendo que já está sendo oferecido como expiação, ou seja, como sacrifício. E ele vai falar, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então Paulo aqui já está escrevendo com um tom de despedida para Timóteo. E ele escreve a Timóteo, não agora mais exortando ou ensinando ou dando direção, porque Timóteo aqui já tem 17 anos de ministério.
Timóteo aqui já tem experiência na direção da igreja, na responsabilidade da igreja de Éfeso. Aleluia. A igreja de Éfeso era uma igreja que dava muita dificuldade para o seu líder. Porque na igreja de Éfeso se levantavam homens que se diziam profetas e não eram. Se levantavam doutores que se diziam doutores e não eram. Ou falsos profetas, falsos mestres. E Timóteo tinha que se levantar para combater. Para quê? Para guardar a igreja. Só que o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que no versículo 3 que nós lemos, Paulo vai dizer assim, ó: dou graças a Deus a quem sirvo desde os meus antepassados, com uma consciência limpa. Será que nós, ao falarmos do nosso ministério, temos condição de falar com a consciência limpa? Aleluia. Aleluia. Será que a gente tem consciência limpa? Diante de Deus é muito difícil, mas será que a gente tem consciência limpa, pelo menos diante do nosso ministério, da igreja, Senhor? Aí ele vai dizer assim, ó: tendo consciência limpa, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações noite e dia. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está escrevendo para Timóteo, está dizendo assim: olha, meu filho amado, eu estou dentro da prisão, mas a minha vontade era ter você comigo. Mas já que eu não tenho você comigo, eu tenho você nas minhas orações sem cessar noite e dia. Aleluia. E isso aqui, pastor Antônio, é uma lição. Porque uma coisa, pastora Milena, é a gente orar por quem a gente convive, que está vendo todos os dias. Mas outra coisa é a gente fazer, Aleluia. orar para aquele que está longe, que a gente não vê, não convive, mas não esquece de orar. Aleluia. Aí Paulo está dizendo no versículo 4: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria. Quando ele fala lembrando das tuas lágrimas para me encher de alegria, segundo o comentário bíblico Biacon, o escritor vai dizer que essa lágrima de Timóteo aqui foi a lágrima da despedida no último encontro que eles tiveram. Então ele está dizendo assim, ó: eu estou me lembrando das suas lágrimas no último encontro que a gente teve, quando a gente estava se despedindo, e eu me alegro pelo sentimento que havia entre nós, pelo afeto, pelo Aleluia. carinho. Irmãos, isso aqui é forte, porque Paulo vai encontrar com Timóteo na sua segunda viagem missionária, depois de ter sido abandonado por João Marcos na sua primeira, depois de ter enfrentado um atrito com Barnabé por causa de João Marcos, porque ele queria ir com Barnabé, e Barnabé dizendo: vamos levar João Marcos, e Paulo está dizendo: não, mas João abandonou na primeira viagem, será que ele também não vai abandonar nessa? E aí houve uma discussão entre Paulo e Barnabé, até que Barnabé vai se apartar de Paulo, vai fazer a obra com João Marcos, e agora Paulo vai com Silas, até que no capítulo 16 ele encontra Timóteo. A partir do capítulo 16, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Timóteo passa a fazer a obra com Paulo. Escute isso aqui: Timóteo tem uma grande representatividade no ministério de Paulo. Porque Aleluia. a gente precisa entender e ter maturidade para quê? Que por mais que Paulo fosse reconhecido, grandioso naquilo que ele fez, ele não fez a obra sozinho. Verdade. E Paulo não é egoísta. Paulo vai dizer: olha, eu precisei de ti, porque sozinho eu não podia ir. E aí Paulo agora vai estar falando de Timóteo, dizendo: olha, eu queria muito que você estivesse aqui comigo, queria muito te ver. Ele está prestes a partir. Só que tem uma lição aqui. Versículo 5: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Isso aqui mexeu comigo. De repente eu paro aqui. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, eu me recordo das tuas lágrimas, e eu também trago à memória a fé não fingida que há em ti. Irmão, isso aqui é forte. Paulo está falando de uma fé não fingida. Se ele fala de uma fé não fingida, é porque existia. Aleluia.
Se ele fala de uma fé não fingida, é porque tinha alguém que fingia ter fé e não tinha. Só que ele está virando para Timóteo e está dizendo assim: eu me recordo da fé não fingida que há em ti. Aleluia. Ou seja, a tua fé é uma fé verdadeira. Agora entenda isso aqui, irmãos, para que não haja confusão na tua mente. A fé é uma dádiva de Deus. Nenhum homem por si só tem fé na sua vida. A fé é uma dádiva de Deus. Mas quando Paulo fala aqui de uma fé não fingida acerca da vida de Timóteo, ele está querendo falar acerca do comportamento de Timóteo a partir do momento em que ele tem um encontro com Jesus. Glória a Deus. Porque fé por fé, irmãos, tem muito ímpio que tem. Agora, comportamento. Aleluia. Porque eu conheço muitas pessoas que nunca pisaram o pé dentro da igreja, mas têm fé. Que todos os dias ora. Que todos os dias fazem o seu devocional. E aí, irmão, é tapa na cara de muita gente. Nunca pisou aqui dentro. Que tem um hábito de orar pela madrugada. Eu conheço um que quantas vezes já me mandou mensagem 3 horas da manhã. Eu estava orando e me lembrei de você. Aleluia. De você. E o cara é ímpio, nunca foi crente. Hã? Eu conheço. E eu estava babando, roncando. Fé por fé. Mas ele está dizendo uma fé não fingida. Porque dizer que tem fé aqui dentro é fácil, irmãos. Levantar a mão, dizer que está recebendo a palavra que está sendo ministrada aqui é fácil. Louvar, adorar aqui glória é a Deus. fácil. Aqui todo mundo tem fé. Aleluia. Agora, qual é o teu comportamento diante da fé que você está confessando? Aleluia. Aí ele vai dizer assim, ó, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, que primeiro habitou na sua avó Loide e depois na sua mãe Eunice. Isso aqui mexeu comigo? Vamos discorrer um pouco esse versículo. Paulo está falando acerca de Timóteo e ele está dizendo assim: olha, existe uma fé que é em ti, que não é fingida, é uma fé verdadeira, uma fé genuína, mas essa fé não veio de você. Essa fé primeiro habitou na tua avó e depois partiu para sua mãe e agora está contigo. Vamos ser sinceros? Vamos discorrer. Isso aqui é culto de família. Vamos abrir um leque dentro dessa mensagem, porque ele está falando aqui de um ciclo familiar. Aleluia. Paulo está falando para Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, você chegou até aqui, mas você não chegou aqui por... Sozinho. Você não chegou aqui por mérito próprio. Eu estou todo arrepiado. Aleluia. De repente não é a mensagem que faz todo mundo pular, rodar, mas tem uma graça. Aleluia. Eu sei que tem algo aqui, uma lição de Deus para nós aqui na palavra do Senhor. Aleluia. Paulo está dizendo: Timóteo, você não chegou até aqui por mérito próprio. Aleluia. Porque antes de você existiu a tua avó. Vó judia que se converteu ao cristianismo, que levou Cristo para dentro de casa e converteu a filha. Aleluia. Que a filha se converteu ao olhar a mãe e agora converteu o filho. Jesus. Olha, irmãos, a gente está falando de uma casa aonde existe testemunho, aonde existe exemplo de fé. Aleluia. E se existe exemplo de fé, existe exemplo de comportamento. Glória. E vamos dissertar isso aqui, irmãos. Timóteo está chegando aonde ele está chegando, porque primeiro ele aprendeu dentro de casa. Aleluia. E eu tenho certeza que vovó Lloyd olhou para sua filha vivendo algo de Deus na sua vida e louvou a Deus porque teve um encontro com Jesus. Aleluia. Eu vejo Eunice louvando a Jesus e dizendo: ainda bem que minha mãe teve um encontro com Jesus. Aleluia. Eu vejo Timóteo olhando para sua avó e para sua mãe e dizendo: graças a Deus que minha mãe e minha avó teve um encontro.
Isso aqui, eu tenho uma graça de Deus aqui. Tem uma graça. Porque vamos dissertar esse ciclo familiar, esse ambiente familiar aqui. E interessante que Paulo, pastor Oswaldo, a gente falava disso hoje cedo. Paulo não fala de pai de Timóteo. Paulo não fala de pai de Timóteo. E a Bíblia vai dizer, em Atos, se não me falha a memória, capítulo 16 também, que o pai de Timóteo era grego. Se a gente fala de grego, a gente fala de alguém que já é pagão, que cultua os deuses gregos da Grécia. Ou seja, quem não é crente não está sendo citado. Aleluia. Quem é grego aqui, que não aceitou Jesus, não está sendo mencionado. Porque não serve para ser exemplo. Exemplo aqui é quem teve um encontro com Jesus. Aleluia. Aí Paulo está dizendo, uma fé que existiu em você, que antes habitou na sua avó, que antes depois habitou na sua mãe, agora é em ti. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É exemplo dentro de casa. E vamos parar para analisar isso aqui? Tem muita gente que é crente. Tem muita gente que louva muito bem. Meu Deus. Tem muita gente que prega muito bem, mas não está sendo exemplo dentro de casa. É forte, hein? E para começar isso aqui, porque é uma palavra que machuca, para começar, eu me ponho aqui como exemplo. Eu tenho humildade para isso. Por que eu tenho? Porque uma coisa, eu não vou pregar falando de alguém, eu vou falar de mim. Por ano, mais ou menos um ano, por mais ou menos um ano, eu saía para pregar de mal com meu enteado dentro de casa. Saía para fazer a obra e não falava com o meu enteado dentro da minha casa. Até que um dia desse no monte, orando para Deus abençoar, prosperar, o Espírito soprou e falou. Existe um demônio que fica falando para Deus, como tu vai abençoar se o que ele prega ele não está vivendo dentro da sua casa? Meu Deus, é forte, hein? Estou falando de mim. Se servir para você. Amém. E sabe o que eu precisei fazer? Rever os meus conceitos, chamar para conversa, pedir perdão. Porque se eu quero falar alguma coisa para alguém, eu preciso ser exemplo primeiro. Isso aí. Aleluia. Aleluia! Oh, vivemos em uma geração que a igreja não desperta mais interesse ímpio. Que os ímpios estão olhando, pastor, para a geração cristã do nosso século e está dizendo, eu não quero ser crente para ser igual fulano. Eu não quero ser crente para ser igual ciclano, que todo domingo está lá. Mas quando sai de lá, a vida continua a mesma coisa. E agora eu estou falando de ímpio, agora eu vou falar de dentro de casa. Tem mãe que não está sendo exemplo por filho. Meu Deus. Ora pelo filho, mas não está sendo exemplo. É forte, hein? Ora pelo marido, mas não está sendo exemplo. O pai, mesma coisa, não está sendo exemplo. É a palavra. Aleluia. Obrigado, Jesus. Porque melhor do que pregar, irmãos, eu já falei isso, eu falo sempre quando eu tenho oportunidade. Melhor do que ter isso aqui na mão, melhor do que pregar, falar para alguém. É pregar com testemunho, é pregar com obra, é pregar com comportamento de vida. Sem abrir a tua boca, alguém está olhando e está dizendo, de fato Deus mudou a vida dele. Aleluia. De fato Deus mudou a vida dela. E aí vai gerar interesse em alguém de querer conhecer o Deus que ela serve ou que ele serve. Aleluia, Jesus. Vamos ressaltar isso daqui? Porque a gente tem exemplos na Bíblia. Ah, mas o ambiente que eu vivo, agora eu vou falar aqui, outra situação. O ambiente que eu vivo só tem ímpio. E como que eu vou ser diferente lá dentro? Te coloco a Bíblia. Samuel é dado ao Senhor pelo voto que a sua mãe faz. Ele cresce dentro do templo. Só que no tempo em que Samuel está crescendo dentro do templo, o templo é corrompido. Porque o sacerdote agora
já não tem mais vigor, já não tem mais autoridade. Os filhos do sumo sacerdote, que são sacerdotes agora, estão se prostituindo. Samuel está crescendo dentro desse ambiente, aonde há muito tempo já não se ouve a voz de Deus mais, porque em um ambiente sujo Deus não se manifesta. Mas a Bíblia vai dizer que antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, Deus vai gritar o nome de Samuel. Aleluia. E vai chamar Samuel para uma responsabilidade. Ele está vivendo em um ambiente corrompido, ele está vivendo em um ambiente de prostituição, mas ele não se prostitui. Está vivendo do lado de homens que estão se corrompendo, mas ele não se corrompe. Aleluia. Assentou no seu coração ser diferente e guardar a palavra de Deus. Sabe o que é isso aqui? Independente de onde você esteja vivendo, qual a sua localidade, qual é seu quintal, qual é a sua casa, quem habita lá, quem mora lá, quem convive com você. Aleluia. O importante é aquilo que você carrega. Aleluia. Porque o ambiente que está ao meu redor não pode determinar quem eu seja diante do Senhor. Eu vim aqui com uma palavra. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para fazer diferença no meio da tua casa, da tua família, da tua parentela. Ah, mas todo mundo bebe, mas eu não bebo. Ah, mas todo mundo peca, mas eu não peco. Ah, mas todo mundo deixa ser influenciado, mas eu não vou ser influenciado, porque eu creio naquilo que Deus colocou, me chamou e ofereceu para mim como responsabilidade diante do Senhor. Aleluia. Eu encerro aqui. Que nós venhamos ser exemplo. Aleluia, Jesus. Irmãos, coloca na sua mentalidade hoje, na sua consciência hoje. Melhor do que bater boca, pastora. Melhor do que brigar dentro de casa, é ser exemplo. Ser exemplo. Ser exemplo. Aleluia. Dar testemunho. Dar testemunho. Seja um testemunho vivo na sua casa. Seja um testemunho vivo dentro do seu quintal. Aleluia. Seja um testemunho vivo dentro da sua família. Aleluia. E você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Eu agradeço a minha rica oportunidade.